Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Então, minha gente, estamos aqui mais uma vez, né? Quarta live de 70, se eu não me perdi nas contas ainda. Estou contando, né? Temos 70 lives até o fim do ano, acho que essa é a quarta, se eu não me engano, esta é a quarta live do Best 100. Então, minha gente, quero falar sobre pessoas tóxicas. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá, bota no comentário aqui pra mim, pessoas tóxicas, só pra eu conseguir aqui fixar um... Oi, Lê, só pra eu fixar um comentário, bota aí, pessoas tóxicas, que é o assunto do nosso vídeo, que é o assunto da nossa live. Por gentileza, escrevam nos comentários aqui, pessoas tóxicas, que eu vou fixar um comentário pra entrar no assunto do vídeo, minha gente. O que acontece? Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, eu publiquei uma frase esses dias, tá? Que dizia o seguinte, olha só, aê, tava esperando alguém fazer isso pra mim, muito obrigada, tem um delay gigantesco, nossa, ai, como é que eu faço isso, minha gente? Deixa eu botar aqui, fixar comentário, pronto, consegui, muito obrigada. Então, gente, olha só, a frase que eu publiquei, é absolutamente saudável se distanciar de alguém que não faz bem ao nosso psicológico, ou seja, pessoas tóxicas, tá? Sem constrangimento, sem culpa e sem muita explicação. Então, o que acontece? Essa frase foi muito compartilhada e blá, 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 mas algumas pessoas me mandaram assim, e Tati, me diz uma coisa, né? E quando é família? Tá? Quando é família, gente, como é que a gente faz? Quando a pessoa tóxica é a nossa mãe. Quando a pessoa tóxica é lá, nosso cônjuge, né? Quando a pessoa tóxica é nosso irmão, como é que a gente procede diante desta realidade? Eu quero trazer aqui alguns pontos, tá? Para esclarecer o que é possível, né? E como agir diante dessa realidade. O que a gente precisa definir em primeiro ponto, tá? É o grau de importância que essa pessoa tem na nossa vida. Tá? Então, assim, vamos lá, gente. Deixa eu contar pra vocês. Mãe não necessariamente será amiga. Irmão, irmã não necessariamente serão nossos amigos, tá? Então a gente tem que conseguir diferenciar os papéis que essas pessoas exercem na nossa vida e o nosso próprio papel. Porque tem muita gente que, ai, Tati, mas assim, eu não sou muito amiga da minha mãe. Eu digo, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Absolutamente não tem nada a ver. O papel de amizade é completamente diferente do papel da maternidade. Tá? Então uma coisa não incide na outra, calma o coraçãozinho. Primeiro a gente tem que, né, entender o grau de parentesco e de amor que a gente sente por essa pessoa. Por quê? Porque isso vai definir, na maioria das vezes, a importância que a gente dá à pessoa, tá? Então, tem pessoas que, por exemplo, dão uma importância muito grande ao que a sogra fala. É muito comum isso, gente, eu não entendo por quê, sabe? Sinceramente, quando eu analiso, tá, eu entendo, mas assim, é uma coisa tão sem base nenhuma, tá? Aí a pessoa dá uma super importância porque a sogra fala. Uma super importância porque a vizinha fala. Uma super importância porque o colega de trabalho fala. Aquilo que o colega de trabalho falou me afetar. Então, peraí, gente. Qual o grau de parentesco, qual o grau de amor que tu sente por essa pessoa? É isso que, na maioria das vezes, vai definir a importância que a gente vai dar ao que aquela pessoa tá falando ou tá fazendo. Então, qual é o procedimento possível? Primeiro, entenda isso, tá? Tu não precisa necessariamente ser amiga da tua mãe. Não precisa necessariamente ser amiga da tua irmã. Não, isso é graça, como eu digo. Quando dá a graça de sermos amigos dos nossos parentes, oh, que beleza, levanta as mãos pro céu e diz, né, obrigado, Deus. Isso é só isso. Não necessariamente isso vai acontecer. Então, essas pessoas, elas podem sim ser tóxicas na nossa vida. A gente pode sim ter um irmão, um pai, uma mãe que inveja, que sabota, que joga a gente pra baixo, que fala pra gente que não vai dar certo, tu tá entendendo? Que fala pra gente que não, que enfim, critica mesmo na cara dura, tá? Então, olha só, entender o nosso papel e o papel do outro é o primeiro ponto para não ser afetada por pessoas tóxicas, tá? Então, o que tu vai fazer? Olha, qual é o meu papel aqui? Por exemplo, sogra e nora. Eu sou só a mulher do filho dela. Eu sou a mulher do filho dela. Esse é o teu papel, criatura. Essa pessoa, ela não é tua amiga. Ela não é tua líder espiritual. Ela não é, sei lá, o que tem na cabeça, sabe? A necessidade de aprovação da sogra, da mãe, do fulano, do ciclano, não sei o quê. Então, tu entenda o teu papel. Olha,
Por exemplo, eu sou filha, né? E essa pessoa aqui é minha mãe, tá? Então, assim, a relação que vocês têm que ter é esta, de mãe e filha. O que é o papel de filho, por exemplo? Honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? Ter uma vida digna e não desamparar na hora da dificuldade. Ponto! Aí, quando tu entende isso, a tua mãe para de ser tóxica. É simples assim. Olha, tu entendeu o teu papel, tu exerce o teu papel, tu não precisa ser amiguinha da tua mãe, não precisa ficar levando em consideração. Agora eu quero falar o terceiro ponto, tá? Então, o primeiro a gente precisa definir esse grau de parentesco, de amor, né, para entender a importância que a pessoa tem na nossa vida. A gente precisa entender também o papel de cada um nessa história. Peraí, a tua sogra, filha, deixa eu te contar, ela é mãe do teu marido. Eu não sei se tu sabe disso, mas ela é só mãe do teu marido. Então, assim, o que tu tem a ver com ela? Se ela tá te enchendo o ouvido, agora eu vou te ensinar, tá? Uma estratégia, uma ferramenta, tá? Para tu conseguir lidar com isso. Vamos lá, gente. A gente tem que eleger algumas poucas pessoas, tá? Que a gente vai considerar. O resto, todinho, a gente tem que aprender a desconsiderar. Sem conflito, sem confronto e sem justificativa. Tá? Olha só. A gente tem que eleger algumas poucas pessoas que a gente vai levar em consideração. Então, eu certamente levo muito em consideração o que o meu marido fala. Tá? Eu levo muito em consideração o que uma ou duas amigas falam. Eu levo muito em consideração o que mais uma ou duas pessoas falam. Fim. Sabe o que eu faço com todo o resto? Nada. Nada, criatura! Se é o teu patrão que tá falando, se é teu colega que tá falando, se é teu vizinho que tá falando, se é tua sogra que tá falando, se é teu... Inclusive, assim, olha, se é uma criança que tá falando, como que tu vai considerar? Olha a tua imaturidade. Olha a tua imaturidade. Ser nobre exige eleger algumas poucas pessoas para considerar. E o restante a gente desconsidera. Então tu tem que aprender a instalar na tua vida o desconsiderar. Se tu ainda é afetada por pessoas tóxicas, deixa eu te contar, tu é um adolescente. Por isso que essas lives daqui, ó, de hoje das 13 horas, a partir de hoje eu vou fazer live todos os dias, 13 horas. Vai ser justamente com o foco de te tornar adulto, criatura. Tá? Porque tu tá na vida como uma criança, como um adolescente, considerando tudo que, qualquer merda que as pessoas falam. Aí é óbvio que o teu psicológico vai ser abalado. Tu não tem uma blindagem, tu não é maduro, tu não é adulto, tu não sabe desconsiderar. Tudo vai pra dentro de ti e fica ali, ó, remoendo. Porque falando de verdade. Porque porra. Postura madura diante da vida. Eleja hoje 4, 5 pessoas que tu vai considerar. Todo o resto tu vai desconsiderar. Como? Com cara de paisagem, tá? Vai simplesmente assim, entendi. Só isso. Use esta frase, já que tu não tem recurso, né? Não tem repertório. Use esta frase. Entendi. A pessoa vai te falar um monte de bobagem, tá? Que, sei lá, tu vai faça uma depuração. Com o quê? Com o filtro da verdade e do bem. Olha, o que essa pessoa tá falando visa um bem? Não. Desconsidera. O que essa pessoa tá falando tem relação com a verdade? Não. Desconsidera. Pronto. Tu já tem tudo que tu precisa para não ser atingida por pessoas tóxicas. E aí eu volto ao exemplo de sempre. Se uma pessoa para na minha frente e diz, Tati, tu é uma vagabunda, irresponsável, porque... Eu fico pensando, o que essa pessoa tem? Porque isso aí não tem relação com a verdade. Tá entendendo? Então não vou me ofender, óbvio que eu não vou me ofender. Então eu não vou sair choramingando, feito um bebê, que é isso que vocês fazem. Porque essa pessoa é tóxica, porque ela disse pra mim que eu sou uma vagabunda, porque agora eu... Porra! Cadê as pessoas que tu elegeu pra considerar? Se tu não fez esse filtro ainda na tua vida, criatura, tá na hora de fazer. Então, elege algumas poucas pessoas que tu vai levar em consideração e o restante todo desconsidera. Sem conflito, observação, né? PS. Sem conflito. Sem confronto. E sem justificativa também, tá? É simples assim. Se alguém chega pra mim e me fala um monte de coisa e eu não respondo nada, ou eu respondo entendi, ou faço uma cara de paisagem, mudo de assunto, a pessoa vai ficar pensando, mas será que ela levou em consideração o que eu disse ou não? Não importa. Não interessa, a vida é minha, criatura. Isso incide, criaturas, presta atenção. Ter as
certa postura diante da vida necessariamente exige que tu tenha uma certa independência. Que tu já tenha uma certa postura diante da vida. Que tu seja um adulto. Olha, por que eu, Tati Alves, vou ficar me justificando pra essa criatura aqui que tá me falando um monte de coisa sem noção? Mas é óbvio que eu não vou perder meu tempo, minha energia dando justificativa, entrando em conflito, querendo mostrar quem tá certo e quem tá errado. Foco, criatura, foco. A energia vital ela é limitada. Ou a gente usa pra construir algo na nossa vida, ou a gente fica batendo boca, sabe? Em conflito, em confronto. Não. Então, pra gente concluir nossa live de hoje, estou muito feliz pela participação de todos, gente. Tira print aí, posta lá nos stories, me marca, tá? Tamo junto. Pra gente concluir. Em primeiro lugar, tu tem que entender o grau de importância que essa pessoa tem na tua vida, tá? Em segundo lugar, tu tem que entender os papéis. Não vai te isentar de ser filha, não vai te isentar de ser nora, tu não vai te, não. Só entenda os papéis, tá? De colocar cada um no seu lugarzinho direitinho, tá? E em último, eleja pessoas, né? Poucas pessoas que tu vai levar em consideração e todo o restante desconsidere, sem conflito, sem confronto, sem justificativa. Combinado? Foi um prazer enorme. Vocês são tão meigos, né? Estamos juntos até amanhã às 13 horas. Um beijo no coração de cada um.